Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso encontro e quero, de modo particular, agradecer ao casal coordenador Fernanda e Noé por tão gentilmente e educadamente nos ter convocado para estar aqui falando do patrono da família, que é São José. E gostaria também, nesse ínterim, a gente gostaria que todos voltassem o pensamento a Deus e, numa única contrição, num gesto de amor, conclamar a São José que abençoe todos os pais do nosso movimento familiar cristão, que ele abençoe todos os pais da nossa cidade, do nosso estado, do nosso Brasil e todos os pais do mundo. Principalmente aqueles pais que enfrentam dificuldades por desconhecer a verdade ou por enfrentar problemas que são sociais. Falo isso como lá no Talibã, aqueles locais por ali. Eu fico pensando o sofrimento e a dor desses pais que têm pessoas boas em todos os lugares. Então peçamos a São José que ele envie bênçãos a cada um de nós. E adentrando na nossa seara, nós não podemos esquecer que São José, ele foi predestinado para ser o patrono da família por Deus. Não foi o homem quem o escolheu, assim como Maria também não foi homem quem a escolheu, foi o próprio Deus quem escolheu. Como José era enamorado de Maria, Deus então, e Maria uma jovem de oração, com pouco mais de 15 anos de idade, há alguns exegetas que falam que São José era mais velho, outros dizem que era mais novo. A grande verdade é que isso não importa. A grande verdade, o que nós aqui meditamos, é exatamente no que ele foi, no que ele fez, no que ele submeteu a fazer e como ele é o nosso patrono. Maria, então, recebe a visita do anjo Gabriel e ela se apresenta grávida. Como ela teve que falar pela sua fidelidade a José, anunciou para ele a gravidez. São José imediatamente repudiou Maria. Eu creio que qualquer um de nós, qualquer homem em igual situação, agiria da mesma forma. Penso eu. Mas como já era predito, imaginem que naquela época o que prevalecia era a lei de Moisés. A lei de Moisés era o apedrejamento. Quem fosse pego em adultério seria apedrejado. Lei antiga. E imagina se São José, se ele não tivesse o amor a Deus, se ele não recebesse, se ele não tivesse dito sim, igual Maria disse ao anjo, se São José não tivesse dito isso, o que teria acontecido com Maria? Solteira, não, o seu prometido a deixou, não teve relacionamento, porque naquela época não tinha, e agora o que aconteceria com Maria? Como Maria não foi enviada por homem, também foi por Deus, o mesmo anjo comparece a José em sonhos e dá um recado para José. Não temas, José, em receber Maria como a tua esposa, porque o ente santo que nascerá dela será chamado de Filho de Deus. Ele agirá com cetro de ferro e todos o respeitarão e o amarão. José, então, não toma outra atitude senão obedecer. Uma das qualidades de São José era ser obediente. Obediente a Deus. São José, então, recebe Maria e, assim que passou alguns dias, sai um decreto do
do imperador, determinando que todas as crianças acima de 2 anos que fossem decapitadas. Por quê? O Velho Testamento já dizia que o Filho do Homem ia nascer numa cidade santa e que ia governar Israel. Os reis, as grandes autoridades daquela época, imaginavam que Jesus ia nascer num palácio. E isso não aconteceu. Então, com esse ciúme maldito e maldoso, ele determina essa lei. Quantas crianças foram mortas injustamente? Então, José pega a sua esposa na madrugada, põe num lombo de um jumento, que era a única condição que tinha, única condução que tinha naquela época, e some com Maria. Vai para lugar distante e longínquo, onde não conhecia ninguém. Maria estava grávida e José já naquele período, naquela ocasião, já acolhia, já fazia tudo o que era necessário para que tudo ocorresse bem. Ele já era pai, já nasceu para ser pai. Então, a viagem era longa e eles foram para locais desconhecidos, nem ele nem Maria conheciam o lugar que eles foram. Tanto é, a prova disso é que, quando Maria resolveu caçar um local para se alojar, para ter o seu filho, eles não encontraram guarida em casa nenhuma. Todas as portas que eles bateram foram fechadas. Porém, José encontra uma manjedoura, um local onde criam onde dormem os animais, né? Cabras, cabritos, gado, essas coisas. José então encosta Maria ali no lugar, aconchega com palhas, com essas coisas, e Jesus nasce. Olha o carinho, o amor de São José. Isso passou algum tempo, através de uma estrela, São José foi avisado de que o Herodes tinha falecido. Então, José resolve trazer de volta para sua terra a sua esposa, agora já com seu filho. Gente, eu queria que a gente fizesse uma pequena reflexão de que naquela época não tinha avião, não tinha carros de luxo, não tinha nada. A única condução era o lombo de jumento. Por isso que o profeta, quando falou do Filho do Homem, ele disse: o homem santo entrará na cidade santa montado num jumento, filho de jumenta. Então era a condução que José tinha. Imagina sair numa madrugada, de novo, de volta para casa, José põe a sua esposa ali no lombo daquele jumento e ela já com um filho. A trajetória é longa, a distância é imensa. Será que no caminho não houve problemas? Será que Maria não teve febre? Será que que Jesus não teve febre? E que José teve que usar dos seus dotes paternos para conseguir ervas que ele conhecia e fazer ali o tratamento da sua família? Então ele já zelava de Jesus desde antes dele nascer, como pai. Então chegam na cidade e ali começam a viver. José sempre foi um pai exemplar, ele sempre quis dar o exemplo para Jesus, tanto que Jesus ajudava ele na carpintaria, e há umas explicações que falam que Jesus até aprendeu a arte da carpintaria. Isso enquanto estava sob o jugo de São José. São José, depois, ao lado ali, vivendo de tudo que Maria passou, São José estava do lado. Eu me recordo da visita, da circuncisão que era costume fazer naquela época, quando Maria leva o seu filho ao profeta Simeão. Simeão toma aquela criança nos braços e proclama. Ali estava Maria e estava José. Simeão, profeta, então proclama: este é o Santo de Deus. E tu, mulher,
uma espada te traspassará a alma. José ouviu aquilo e continuou calado, retido, sofrendo, mas calado, com parcimônia. José, a ouvir aquilo, saiu conduzindo sua esposa e seu filho e passaram a viver, foram viver de forma normal. São José, ele sempre cuidou principalmente de mostrar para Jesus que se fez carne aqui no nosso meio, viveu como nós. José fez, principalmente, a questão que ele fez foi de ensinar todas as coisas de Deus para Jesus. Tudo. Tanto que José, aos domingos iam para a sinagoga para orar e com eles levaram Jesus também, desde novos. Um dia eles vêm embora e Jesus some. Jesus já tinha seus 12 anos de idade. O que eles fazem? O que a palavra de Deus nos diz? Que José e Maria procuraram Jesus por 3 dias e não o encontraram. Só encontraram depois desses dias, estava junto com uns doutores da lei pregando. Naquela idade, Jesus já pregava para os doutores da lei. E Jesus, então, vê os pais e aproxima deles. Maria pergunta, mas meu filho, como que afasta de nós? Não ficamos preocupados. Jesus fala, não sabias que eu tinha que cuidar das coisas do meu pai? Porém, ele responde e imediatamente o seguem, porque ele sabia que José era o seu tutor, era o seu pai terrestre, é aquele que foi dado por Deus para ser o seu mentor enquanto aqui na terra. Momento nenhum Jesus retrucou, porque Jesus tinha sido ensinado por José. São José é um santo querido, São José é invocado em toda a igreja, em todo o mundo, como o pai do trabalho, o patrono do trabalhador. E são tantos os milagres que têm se conseguido pela fé através da intercessão de São José. E eu gostaria de que cada um de nós aqui refletisse. Nós estamos, pelo menos, tentando ser como José? Será que nós estamos tentando imitar São José? Às vezes, quando vem o menor que seja dos problemas, a casa cai. E, na verdade, não é isso. A vida, ela é muito mais importante do que problemas. A gente tem que aprender, a gente precisa aprender que problemas sempre existiram e sempre vão existir. Mas eles não podem andar na tua frente, porque se você deixar suas dificuldades, seus problemas familiares andarem na sua frente, você vai atropelar. O importante é que você acalme-se, diminua a velocidade e põe eles para andar a seu lado. Porque quando o problema está do seu lado, você tem condição de dialogar, você tem condição de conversar, de falar. E, seguindo o exemplo do glorioso São José, vamos ser mais cuidadosos conosco mesmo, de orar em família. Não existe bênção, não existe telefonema mais poderoso para falar com Deus do que nós orarmos em família e saber que a família, ela é santa, santa e poderosa. Eu ainda trabalhava quando um amigo me falou uma coisa que eu nunca me esqueci. Ele falou assim, Rubens, a família é como se fosse um cordão. Se você pegar um cordão e tentar quebrar, ele vai quebrar. É você sozinho. Mas se você tiver 2 cordões, é você e sua mulher, e juntar para quebrar, pode até quebrar.
mas é mais difícil. E aí vem outras coisas. Nasce um filho, vem um terceiro cordão. Quem quebra? Vem mais um, 4. Ninguém quebra essa estrutura. Essa estrutura santa, ela é combatida, ela é perseguida, porque é a menina dos olhos de Deus. Mas ela não será destruída. Sabe por quê? Porque São José é o patrono da família. E São José nunca, nunca vai deixar de interceder a Deus. Nem ele, nem a sua mãe, Nossa Senhora, vão deixar de interceder a Deus por cada família, por cada um de nós. Vamos então buscar ser tementes a Deus. Se a gente estiver com raiva e o outro também estiver com raiva, não dialoga. O melhor é ter a simples percepção de calar e deixa que no momento certo você vai conversar, a gente vai perceber que a história é completamente outra. Eu falo isso porque eu vejo tantos pais, eu vi tantos pais no judiciário brigando com filhos, maltratos, tantas ignorâncias. Eu vi pai ser preso porque a mãe perseguiu o pai para descontar no filho. O filho passava necessidade muitas vezes por causa da mãe. Essa não é a família que Deus quer. A família que Deus quer é aquela santa. É a família que vai trazer a paz, a luz. E que nós sejamos luzes para o mundo. O Evangelho, tem um Evangelho de Deus que fala que ninguém acende uma candeia e coloca embaixo da cama, porque vai incendiar. Porque a luz não foi feita para ficar oculta, para ficar escondida. A luz foi feita para iluminar. E só tem uma coisa que apaga as trevas. Somente uma, a luz. E a luz é de Deus. E tudo que vem de Deus é bom. Eu quero agradecer a todos, pedir desculpas se falei muito, mas quero dizer que foi muito bom estar aqui e gostaria de estar mais vezes ainda nessa prosa tão maravilhosa falando de São José. Gratidão, um grande beijo no coração de cada um.